Olá, irmãos, graça e paz do nosso Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Então, eu queria falar sobre Gálatas 3, exatamente. Um texto que muitos contorcem, muitos usam para mostrar, para dizer que Paulo está pregando contra a lei. Mas será mesmo que isso está acontecendo? Que Paulo está pregando contra a lei de Deus? Não está. Eu vou te mostrar em Gálatas 3, versículo 10, do que realmente o apóstolo Paulo está falando. De que maldição é esta que o apóstolo Paulo disse que nós iríamos ser resgatados por Cristo. Que Cristo veio para nos resgatar. Vamos acompanhar comigo em Gálatas 3, versículo 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Irmãos, aqui é um texto muito usado por alguns que querem dizer que não devemos devemos ser contra a lei. Muitos dizem isso, muitos pregam isso, às vezes de forma explícita, ou seja, que dá para você perceber, e às vezes de forma implícita, de forma escondida, que você nem dá para perceber, mas que às vezes é mentira, porque, para pensar comigo, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ele não disse que aqui que Cristo nos resgatou da lei, e sim na maldição da lei. Ou seja, ele está dizendo que tem uma coisa, uma maldição dentro da lei que Cristo nos resgatou. E é exatamente, ele até citou o texto que dizia essa maldição. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Então isso está escrito lá em Deuteronômio 26, versículo 27, versículo 26. Ou seja, de fato, tinha uma maldição dentro do livro da lei que estava imposta sobre a desobediência. Porque lá no livro de Deuteronômio, capítulo 11, diz assim, diz o seguinte, que eis que hoje põe diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvir os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição se eu não ouvir os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Ou seja, tinha na lei mesmo, na lei, tinha a bênção e a maldição. A bênção quando você obedecesse os mandamentos e a maldição quando você desobedecesse os mandamentos. Só que nós sabemos que agora o apóstolo Paulo, nessas cartas, ele está falando com gentios. E nós sabemos que os gentios, eles sacrificavam a outros deuses, adoravam outros deuses, e estavam debaixo da desobediência, logo estavam debaixo da maldição da lei. Então, todos os gentios que sacrificavam a outros deuses, adoravam outros deuses, faziam qualquer outro tipo de coisa, estavam debaixo da maldição da lei, de fato. E Cristo nos resgatou dessa maldição da lei. Exatamente. Nós todos que antes fomos desobedientes, mas Cristo, ele veio nos resgatar da maldição da lei. Essa maldição que estava imposta sobre o homem, impedindo que o homem pudesse se aproximar de Deus. Mas Cristo, ele veio nos resgatar. Ele pegou essa cédula que era contra nós, nas ordenanças, na lei, e botou na cruz. Ele rompeu essa maldição que estava contra nós, para que nós pudéssemos viver em novidade de vida, por meio da cruz de Cristo, e não por obras ou por glória de homem próprio. Porque, pensa comigo, uma pessoa que vive no mundo do pecado, ela tem honra e glória de alguma coisa? Ela merece alguma coisa? Não, mas pela imensa misericórdia de Deus, Deus mandou o Filho dele para morrer na cruz pelos nossos pecados, e por meio dessa morte na cruz é que ele veio nos resgatar da maldição da lei. Aqui não está escrito que ele veio nos resgatar da lei em si, ele veio resgatar na maldição da lei. Ele não está dizendo da lei em si, mas da maldição. Logo, por exemplo, se você pegar aqui um copo de água e chegar alguém aqui dizer que eu tenho que derrubar essa água que está dentro do copo, eu vou derrubar o copo ou a água que está dentro do copo? Bom, creio eu que seja a água que está dentro do copo. Da mesma forma, o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Que Cristo nos resgatou da maldição da lei, e não da lei em si. Logo, deixando entender claramente que tinha uma maldição na lei, e se você for procurar na palavra, na lei mesmo, no Deuteronômios, você vai ver que essa maldição estava imposta sobre a desobediência. E Cristo nos resgatou disso, porque ele nos perdoou pelos nossos pecados por meio daquele sacrifício que foi feito na cruz do madeiro, para que eu e você, nós sirvamos em novidade de espírito, por meio da fé. E isso não veio das obras, porque todos foram desobedientes, destruídos estão da glória de Deus, sendo restaurados gratuitamente pela graça que é em Cristo Jesus. Gratuitamente. Ninguém foi merecedor, foi pelo sangue de Cristo. Nós não merecíamos, mas por imensa misericórdia de Deus, pela misericórdia, graça, ele nos resgatou, para que agora nós pudéssemos servir a ele em novidade de vida, e não na velhice da letra, para que, libertados da servidão do pecado, pudéssemos ser feitos servos da justiça. Servos da justiça.
Então, nós temos que entender que ele veio resgatar a maldição da lei, só que não em si da lei, porque Cristo ele disse que aquele que comete pecado é servo do pecado. O servo não fica para sempre em casa, mas o filho fica para sempre. Mas se o filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha só. Então, Cristo ele veio nos resgatar do pecado. E ele nos resgatando do pecado, logo ele nos resgata da maldição que tinha na lei, como consequência que tinha pelo pecado. Porque você comete pecado, aí tem a maldição da lei dizendo que se você desobedecer, você está debaixo da maldição. Mas Cristo ele nos resgatou, fazendo-se maldito por nós na cruz, porque também na mesma lei, em Deuteronômios, diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Logo, então, ali ele sendo crucificado no madeiro, está demonstrando que a maldição caiu sobre ele. Só que, pera ainda, Cristo não cometeu pecado algum. Ele é o Cordeiro Santo, imaculado, justo. Não cometeu nenhum pecado, só que ainda assim ele foi crucificado. E essa crucificação da cruz de Cristo, sem nenhum pecado, demonstra então que, por esse feito de justiça, todos os pecados de todos os outros caíram sobre ele, para que, no lugar de cair sobre nós, caiu sobre ele. E ele assim morreu, foi crucificado, ao terceiro dia ressuscitou, apareceu aos apóstolos, e aconteceu diversas coisas que vocês, espero que bem sabem. Mas tudo isso é para que nós fôssemos resgatados da maldição da lei. Ele nos resgatou, ele nos guardou, protegeu, por a imensa misericórdia de Deus. Isso mostra a imensa misericórdia, a benignidade e a bondade. Então, não como muitos falam e pregam, que ele resgatou da lei em si. Ele veio nos resgatar da maldição que estava na lei, para que sirvamos a ele verdadeiramente, para que demos frutos para Deus. E isso por misericórdia dele, por honra e glória dele. Porque foi ele que morreu na cruz e não nós. Ele fez o trabalho e não nós. Isso mostra a misericórdia, a graça. E agora nós temos que lutar. Lutar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Outra parte muito normal também, muito usada por muitas pessoas que pregam contra a lei, elas geralmente usam essa parte aqui. E eu vou ler para vocês ouvirem e verem e presenciar o que eu estou querendo dizer. Em Colossenses capítulo 2, versículo 13, está escrito: E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Viram só? Então, ele pegou a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Então, peraí, ainda nas ordenanças dele, tinha uma cédula que era contra nós. Então, ele foi lá e pegou essa cédula, que, como eu já disse anteriormente, é a maldição da lei que estava imposta sobre a desobediência do homem. A lei é santa, o mandamento santo, justo e bom, como o apóstolo Paulo fala em Romanos 7. Mas tinha a maldição da lei, e Cristo nos resgatou dessa maldição. E aqui está dizendo como que foi isso. Ele pegou aquela cédula que era contra nós e cravou na cruz. E ali acabou. Você agora foi resgatado da maldição da lei para viver em novidade de espírito e não na velhice da letra. Para que pudéssemos ser servos da justiça. Ser feitos servos da justiça, pela imensa misericórdia dele. Viu só que a obra não foi nós que fez? Não foi nós que pegamos a cédula que era contra nós e fizemos coisa alguma. Não, não foi nós. Foi ele. Foi ele que fez isso, foi ele que fez ali no madeiro. Isso é a graça. Porque aí foi onde foi perdoar as nossas ofensas, perdoar os antigos pecados. Então, isso é o que realmente aconteceu, diferente do que é muito falado por aí, não é? Outra parte que também é muito usado é Efésios 2. Tá. Em Efésios 2, Efésios capítulo 2, versículo 14, diz: Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, da sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Vemos só? Então aqui está dizendo que Cristo, ele veio desfazer a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, a lei das ordenanças, a lei dos mandamentos. Ou seja, ele ali veio destruir a inimizade. Tinha uma coisa que separava o povo judeu, todos os povos do mundo, tirando os judeus, e o povo de Deus lá de Israel. Aquele povo que foi tirado do Egito, exatamente. Tinha uma separação que separava entre o povo gentio e os judeus. Havia essa separação. E por que essa separação existia? Bom, porque o povo judeu tinha uma aliança com Deus, enquanto os restos dos seres humanos estavam estranhos à promessa, estranhos ao concerto, à lei, estavam estranhos a tudo isso. Então tinha uma barreira, uma inimizade entre eles dois. Tanto é que os judeus não costumavam se misturar com os gentios,
Por quê? Porque eles eram estranhos à promessa, estranhos aos conceitos, estranhos à lei e tudo. No entanto, Cristo ele veio derrubar essa parede da separação. Ele veio derrubar. É isso que está querendo dizer aqui. Sabe por quê? Em Êxodo, capítulo 19, versículo 5 diz: Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Tá vendo só? Então, se o povo de Israel, eles obedecessem, guardassem o conserto esse que foi feito em Horebe, com os mandamentos, se eles guardassem, eles seriam a propriedade peculiar entre todos os povos do Senhor. Exatamente. Eles iam ser o povo reservado, o povo junto, sozinho. Eles só iam ser só eles. Ou seja, foi criada uma barreira, uma inimizade. Exatamente, foi criada uma inimizade entre o povo judeu e o povo gentil. Exatamente. Só que tem uma coisa. Nós que éramos estranhos aos concertos, às promessas, que não tinha nada a ver, Cristo, por meio daquela cruz, ele derrubou essa parede da separação. E aí, diferente do que muitos dizem contra o judeu, muitas pessoas são antissemitas, que fazem uma pregação anti-judeu. Não é isso que aconteceu de fato. Ele derrubou a parede de separação para que os gentios pudéssemos também ser enxertados na oliveira. Deus não rejeitou o seu povo, o povo de Israel, o povo judeu. Ele não rejeitou, mas ele derrubou a inimizade para que os gentios também pudessem buscar o Senhor. Exatamente, ele derrubou a inimizade. Mas ele não descartou o povo judeu. Não, o povo judeu é o povo que Deus escolheu para tirar do Egito, para acontecer o que aconteceu. Inclusive as tribos perdidas também, que vai ter a restauração. Eu creio na restauração da promessa, na promessa de Deus para restaurar todas as tribos de Israel e agora com a enxertação dos gentios. Muito bem. Até o momento, eu só mostrei partes que por muitos é usado, muitas partes em que as pessoas pegam das cartas de Paulo para dizer que Paulo está falando contra a lei de Deus. Só que quando na verdade não está acontecendo isso. Ele não está falando contra a lei de Deus. Apesar de muitas pessoas pegarem esses textos e dizerem isso. Mas não é isso que ele está falando. Até o momento eu fiz isso. Eu mostrei por partes que o apóstolo Paulo estava falando que aparentava para os olhos dessas pessoas que ele estava falando contra a lei. Mas eu mostrei que ele não estava falando contra a lei em si. Ele estava mostrando a enxertação dos gentios. Ele estava mostrando que nós somos resgatados da maldição que estava na lei. E agora eu vou mostrar uma parte que o apóstolo Paulo deixa bem claro como é realmente essa relação entre a lei e a graça. Bom, aqui em Romanos capítulo 2, versículo 12, diz: Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Olha só, então ele está relacionando a prática da lei a uma justificação. Exatamente, a prática da lei é a justificação. Então, ele não está anulando a lei, de forma alguma. Ele está deixando claro que a justiça não está no ouvir a lei, está na prática da lei. Está na prática. E aqui ele vai deixar agora bem mais claro isso no versículo 14, que diz: Porque quando os gentios que não têm lei, olha só, lembra? Os gentios não têm lei, por isso que tem aquela inimizade. Porém, olha aqui o que aconteceu. Fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então aqui está dizendo que os gentios que não têm lei, afinal, é esse não ter lei que era uma inimizade, foi uma inimizade porque o povo gentio não tinha lei, o povo de Israel tinha lei. Então isso tinha uma inimizade aqui no meio, estava impedindo o povo gentil buscar a Deus, porque ele não conseguiu, porque não obedeciam a lei, não obedeciam a Deus. Mas Cristo, com aquela morte na cruz, ele perdoou as ofensas. As ofensas dos gentios que serviam a outros deuses, perdoou para que eles pudessem viver na novidade do Espírito, na novidade de vida, e não na velhice da letra. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui que os gentios que fazem naturalmente as coisas que são da lei, para si mesmos eles são lei. Ou seja, eles mostram a obra da lei escrita em seus corações, como está escrito lá em Jeremias 31 em diante, que ele fala sobre um novo concerto que Deus ia fazer com o seu povo. Concerto esse que foi feito lá em o Senhor Jesus, ele fez esse concerto. E lá em Jeremias 31, vocês podem acompanhar aí, ver aí direitinho, ele está falando que vai fazer um novo concerto em que ele não ia escrever mais os mandamentos em tábuas de pedra, mas sim no coração, exatamente no coração do homem. E aqui o apóstolo Paulo está falando sobre isso, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, ou seja, não mais em tábua de pedra, não mais na velhice da letra, mas sim nos corações, no coração do homem, no coração daquele que serve a Deus,
para que pudéssemos verdadeiramente servir a Deus em novidade de espírito, para que dessemos frutos a Deus. Ele não está de maneira alguma anulando a lei aqui. Ele está mostrando por referências do Antigo Testamento que os gentios que não tinham lei, enxertados pela cruz de Cristo, eles foram enxertados por Cristo, não sendo nós merecedores, mas Cristo, ele foi crucificado por nós para que nós pudéssemos servir a Deus. E aí, assim, a lei seria escrita nos nossos corações, não mais na velhice da letra. E em outra parte, nesse mesmo capítulo, em Romanos 2, diz assim, no versículo 25: porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Olha só, então o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Que os que é circuncidado, que ele está falando aqui, os judeus que são circuncidados, ele está falando só circuncisão, mas nós bem entendemos que sejam judeus ou aqueles gentios que se achegavam a Deus e tinham que se circuncidar. Ele está falando aqui, os circuncidados, quando eles não guardam a lei, eles vão até ser julgados por aqueles que não são circuncidados, mas que guardam a lei. Mais ou menos é isso que está dando a entender aqui. Porque olha, a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Gentio não tem que circuncidar. Não tem. Os gentios, na nova aliança, não tem que se circuncidar de forma alguma. Porque a circuncisão é no coração, a circuncisão de Cristo. E muitos dos judeus da época, eles tentavam se intrometer no evangelho e dizer que os gentios tinham que se circuncidar conforme o uso de Moisés. Mas não é isso que temos que fazer. Não, a nossa circuncisão é no coração. Então, venhamos a entender. E ele está citando eles, os circuncidados. Quando a circuncisão não guarda a lei, ela se torna em incircuncisão. Mas quando a incircuncisão guarda a lei, se torna em circuncisão. Exatamente. Então, olha, se pois a incircuncisão, nós não somos circuncidados na carne. Se pois a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Olha só, então, se você é incircunciso na carne, mas você guarda os preceitos da lei, sua incircuncisão é feita circuncisão. Você é feito um circuncidado, mas não na circuncidade no despojo da carne, mas sim no coração. Entendeu? Então, ele não está dizendo aqui, ele não está indo contra a lei, de forma alguma. Ele está mostrando que os que não têm lei, agora, por meio de que chegaram de perto, os que estavam estranhos ao concerto, agora chegaram perto, e que agora eles que eram incircuncisos, chamados incircuncisos pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, esses que eram chamados incircuncisos, se eles guardarem a lei, essa incircuncisão deles vai ser reputada como circuncisão. Agora, já aqueles que se dizem circuncisos, que são circuncidados feitos por mão de homens, estes, se não guardarem a lei, é reputado como não circuncisão, ou seja, incircunciso. Exatamente. Tá vendo aí como é? Então tá tudo na observância, na prática da lei de Deus, dos mandamentos. O apóstolo Paulo não está falando aqui que está contra a lei, não. Ele está mostrando que é a prática da lei que realmente vai mostrar a você as suas práticas, as suas ações. Outra parte que deixa muito claro, isso, muito claro, é aqui em 1 Coríntios 7, em que o apóstolo Paulo fala o seguinte, em 1 Coríntios 7, versículo 19. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Olha só, então nem a circuncisão, nem a incircuncisão é nada. O que realmente importa é a observância dos mandamentos de Deus, ou seja, é a prática. Se você guarda ou não, se você obedece ou não, se você pratica ou não. É aí que está realmente a diferença. É isso que o apóstolo Paulo está falando. E não, ele não está falando contra a lei. Ele não está anulando a lei de forma alguma. Antes ele está mostrando pelas escrituras que os gentios que não têm lei, que são incircuncisos na carne, eles são reputados como circuncisos se guardarem a lei. Então ele não está anulando a lei, não é? Ele está mostrando que está na prática, e não no ouvir, não no saber, mas na prática, na obediência, nas obras da lei escritas em seus corações, escritas no corações, não na pedra, para mostrar nos tempos vindouros as abundantes riquezas incompreensíveis dos mistérios. Glória a Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo aqui, em Romanos 7, ele vai deixando um pouco mais claro a questão do que ele está falando. Vocês vão ver no seguinte, em Romanos capítulo 7, versículo 9.
E eu, há algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que me era para a vida, achei que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. E assim a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Tá, o que o apóstolo está falando aqui? Que em algum tempo ele vivia sem lei, ele viveu sem lei. Mas quando ele observou a lei, o pecado reviveu. E o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, ele fez com que ele morresse. Exatamente. Na verdade, o que ele está querendo dizer aqui é que ele percebeu o que é pecado, porque é pela lei. A lei é o que diz o que é pecado e o que não é. Então, aqui, pela lei, ele percebeu o que é pecado, e aí o pecado se fez excessivamente maligno. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que o mandamento que era para a vida dele, ele achou que era para a morte dele. Exatamente. O mandamento é para a vida. Ele testificou aqui, o mandamento é para a vida. A lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Não tem contradição. O mandamento é santo, justo e bom. Só que nessa carne está a concupiscência. E ela tenta combater contra o Espírito, para que nós não façamos o que queremos. Mas ele está dizendo aqui, está deixando bem claro, que a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Só que o pecado toma ocasião pelo mandamento, faz com que gere a morte nele. Mas o erro, o problema está no pecado, está na carne. Entendeu? A lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. O problema está na carne. É a carne que impede o homem de cumprir a lei, de praticar o que é puro e reto aos olhos do Senhor. Só que aqui em Romanos 8, vou ler do começo aqui para vocês entenderem bem. Olha. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Tá, agora você para aqui e diz assim: olha só, a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Então você pode não entender muito bem que lei do pecado e da morte é essa que ele está falando, mas ele está falando aqui dessa lei de pecado e de morte, ele está falando sobre uma coisa que ele falou em Romanos 7. Porque na Escritura, de fato, não tem essa separação de capítulos. Isso aí foi feito posteriormente, mais na história. Mas no tempo mesmo que foi escrito, não foi escrito dividido em capítulos. E por isso tem umas mudanças às vezes, mas não faz diferença, porque olha, em Romanos 7 está escrito assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Em outra parte ele fala: mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, que me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Cristo Jesus, meu Senhor, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então, com o entendimento, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele serve a lei de Deus, exatamente a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado, porque tem uma lei do pecado que batalha nos nossos membros, batalhando contra o Espírito. Mas o apóstolo está deixando bem claro que com o entendimento ele serve a lei de Deus. E como as pessoas dizem comumente que tem que ser contra a lei de Deus, isso aí não existe. Não é verdade. Nós temos que ir pelas Escrituras. As Escrituras estão deixando bem claro. O apóstolo Paulo está deixando bem claro que ele com o entendimento serve a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Vê as Escrituras que eu estou falando. Vê as partes. Eu estou citando os textos e eu digo onde é que está o texto. Você vai mesmo e examina o que eu estou falando. Vê o que eu estou falando, vê se está escrito da forma que eu estou falando e você vai se deparar com a verdade. Olha, e aqui continua. Aqui em Romanos 8, versículo 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Viram só, irmãos? Então, isso acontece. Olha, eu vou ler um pouco mais antes. Olha. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho, em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Olha só, então tem uma coisa que era impossível à lei, e aqui está deixando bem claro que era a carne. Então tá, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. E Deus deu a lei para o homem, para que o homem pudesse se aproximar de Deus na obediência. Só que a carne é o que impedia o homem de cumprir a lei. Era a carne, é a carne que pende para as coisas que é ruins. A carne só pende para isso. Mas Deus mandou o Filho dele para que ele morresse na cruz pelos nossos pecados. E assim ele fosse perdoar os pecados antes cometidos. Só que não para por aí. Aquela morte na cruz é para o perdão dos pecados, mas continua. Porque olha, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Então, Cristo ele morreu na cruz pelos nossos pecados para nos perdoar por todos os pecados dantes cometidos. Mas não para por aí. Ele nos perdoa, mas também isso foi feito para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Ou seja, foi feito para que fôssemos perdoados do que aconteceu no ano passado e para que nós venhamos a ser santificados para o que acontece no futuro, que vem no cumprimento da lei, nas nossas vidas, agora nas práticas, numa mudança, numa nova vida. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Então, viram só, irmãos, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. E o apóstolo Paulo explica claramente aqui que inimizade contra Deus, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque não é sujeita à lei de Deus. E como é que as pessoas comumente falam que não temos que praticar a lei nem nada? Sendo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui que a inimizade contra Deus, a inclinação da carne é inimizade contra Deus porque não é sujeita à lei de Deus. Ou seja, não é sujeita à lei de Deus, é inimizade contra Deus. Deu para entender? Então não pode ter essa ideia, esse pensamento, esse raciocínio comumente aí no meio cristão. Então eu falo isso porque nós temos que tentar entender de fato o que está escrito nas Escrituras. Então eu falo isso e eu cito os lugares que eu estou lendo. Isso está escrito em Romanos 8, versículo 7. Isso. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Isso está escrito em Romanos 8, versículo 7. Examina nas Escrituras. Examina. Vê exatamente o que eu estou falando. Vai vendo essas partes que eu estou citando. Vai vendo aí, vai lendo e vai tentando entender. Vai tentando entender que vai sendo revelado. Se você procurar de um puro e sincero coração entender o que realmente está querendo ser dito aqui. Bom, e outra parte que vai deixar muito mais claro do que eu estou falando eu vou começar lendo em Mateus e depois eu vou ir lá para uma carta de João e depois eu vou ali numa carta de Paulo para deixar bem claro uma coisa. Porque olha, em Mateus capítulo 7, versículo 21 está escrito: Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então veja só, então, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, ou seja, nem todo aquele que chama ele de Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. A vontade do Pai é revelada também pelos mandamentos. É a vontade do Pai que nós se santifique, é a vontade de Deus, a santificação é da vontade de Deus. Essa santificação na obediência, na temência a Deus, por meio dos mandamentos. Exatamente, dos mandamentos. E aqui está dizendo assim, E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade, lá o apóstolo João, ele fala que a iniquidade é pecado. Deixa bem claro isso. Em 1 João, capítulo 3, versículo 4, está escrito: Porque qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Ou seja, lá está dizendo, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E aqui está dizendo que pecado é iniquidade. Então tá, pecado é iniquidade. Agora vamos em outra parte que está dizendo assim, agora na epístola do apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 3, versículo 20, está escrito: Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem um conhecimento do pecado. Ou seja, ninguém vai ser justificado pelas obras da lei, ninguém vai ser salvo pelas obras da lei, mas sim pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque pela lei vem um conhecimento do pecado. É o que está escrito em Romanos, capítulo 3, versículo 20. Numa epístola do apóstolo Paulo, exatamente. Então, pela lei que vem o conhecimento do pecado. Então, pera ainda. Quando diz assim, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, você só conhece a iniquidade, você só conhece o que é pecado pela lei. E como dizem alguns que não tem que ter lei, que é contra a lei, que anula a lei em suas falas, em suas pregações, não faz muito sentido. Agora, você for para pensar de fato, e conectando os textos e tentar entender de fato o que realmente está querendo ser dito aqui. Porque dá para entender aqui que, como o apóstolo Paulo disse, porque todos pecaram e todos estão destruídos da glória de Deus, sendo restaurados gratuitamente pela fé em Jesus. Eu posso ter mudado um pouquinho, porque eu não estou lembrado de como é o texto de fato, mas é restaurado gratuitamente, não é pelas nossas obras, mas sim pela morte na cruz de Cristo, pela fé em Jesus Cristo. Então, é isso do que realmente
aparenta, dá para mim entender que é assim que realmente acontece e é assim que realmente está sendo falado aqui. Que a lei e a graça não é, como muitos pensam, que é opositor um ao outro. Não. Ninguém a lei não anula a graça, a salvação é pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, pela honra e glória do Senhor, pela honra e glória de Deus, que mandou o Filho dele para morrer na cruz pelos nossos pecados, pela imensa misericórdia de Deus. Ali é aquela obra grandiosa, é maravilhosa, mostra misericórdia, mostra graça, mostra benignidade de Deus. Mas nós temos que, com a fé, ter as obras. Exatamente, ter as obras. O apóstolo Tiago, ele disse que a fé sem obras é morta. Então, essa sua fé tem que ser acompanhada de obras. Você é justificado pela fé em Jesus Cristo. Mas essa justificação, depois você tem que ser acompanhado pelas obras. As obras têm que seguir essa fé. Você como Abraão. Pronto, bora pegar o exemplo de Abraão, porque tanto Tiago quanto o apóstolo Paulo fala sobre Abraão como exemplo disso. Tá, Abraão foi justificado pela fé, porque está escrito, primeiro, quando fala sobre justificação, o apóstolo Abraão, o profeta Abraão, ele tá escrito que ele foi imputado de justiça por causa da fé, porque a fé lhe foi imputada como justiça. Olha só, a fé foi imputada como justiça a Abraão. Só que, se você souber ver bem, posteriormente, depois que a fé foi imputada de justiça, depois, não foi antes. Se você for ver, a fé é imputada como justiça a Abraão. E depois de algum tempo, você vai ver as obras. Tá vendo só? É a ordem. Por quê? Porque você não é pela fé, não é pelas obras da lei, mas pela fé. Mas isso aí tem que ser seguido pelas obras depois. Isso tem que ser seguido pelas obras. Por exemplo, o ladrão da cruz. Ele foi crucificado porque ele cometeu um pecado. Ele cometeu uma coisa errada. E ele estava sendo crucificado, no mesmo tempo que Cristo. E aí, ele se arrependeu lá no fim. Ele creu. Ele creu que Jesus era rei. Tanto é que ele disse que era para ele se lembrar dele, para entrar naquele reino. E o Senhor Jesus disse que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Olha só. Então, aquele ladrão da cruz que cometeu o pecado, que cometeu o que fez, estava lá, nos últimos momentos de vida, só que ainda assim foi justificado. E ainda assim foi salvo. Por quê? Porque ele se arrependeu. Por quê? Porque ele creu. A fé foi imputada justiça para ele. E ele teve as obras depois disso? Não, ele morreu ali. Mas ele creu. Isso é o que importou. Agora, uma pessoa que ela crê, ela se arrepende. Depois disso, tem que ser seguido pelas obras. Depois disso, tem que ser seguido pelas obras. A não ser se você tiver o mesmo fim que o ladrão da cruz. Porque ele morreu ali. Ele se arrependeu, creu e morreu ali. Acabou ali para ele. Mas já para os outros, não. Nós temos que praticar obras. A fé sem obras é morta. Então, procuramos sempre praticar obras. Obras dignas de arrependimento, como o João Batista falou.